Fala professor, meu nome é Marcelo de Souza e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho por que ensinar o seu aluno na sua aula de bike pode ser muito valioso para você. Bom, vamos lá então. Vamos começar raciocinando um pouquinho da seguinte forma. O seu aluno ele precisa te enxergar, ele precisa primeiro ver você como um líder. Por quê? Porque um líder vai mostrar para ele como ele pode chegar onde ele quer chegar, né? Você pode, como eu estou falando de ensinar o seu aluno na sua aula, eu estou falando de você falar sobre alimentação saudável na sua aula. Ah, mas durante a aula? Não, no final da aula. Você pega o final da aula, aqueles minutos finais ali de volta à calma, de desaquecimento ou de alongamento, e você falar sobre alimentação saudável. Você não precisa falar de cardápio, até porque nós somos professores de educação física e não nutricionistas, né? Mas nós vimos nutrição na faculdade e temos uma condição boa aí de falar, pelo menos dar indicação para ele de melhores alimentos para ele consumir ou antes da aula, ou após o treino, alguma coisa do tipo. Você não vai montar cardápio, como eu falei, mas você tem plenas condições de dar dicas para ele excelentes, que talvez para a gente que já está nisso há muito tempo, seja muito básico, muito simples, mas pode ter certeza, o seu aluno às vezes não sabe disso. E é melhor você falar do que ele buscar sozinho na internet e às vezes pegar informações totalmente desencontradas e totalmente sem nenhum tipo de embasamento. Então é melhor que você ensine isso para ele, né? Que você fale disso para ele, ou pelo menos que indique um nutricionista para ele, para montar uma dieta para ele, caso seja o objetivo dele a perda de peso, por exemplo, né? Outra coisa que você precisa fazer para ele te enxergar como um líder, você precisa explicar o treinamento, explicar sobre treinamento físico para ele. Por exemplo, a importância do princípio do treinamento esportivo chamado continuidade, o princípio da continuidade. Como é importante ele dar continuidade no treino dele. Que ele não vá na sua aula, na academia, uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas que dar continuidade, existe um padrão ali que ele deve respeitar de tempo de descanso e tudo, ou se existe uma periodização na sua aula, não há problema se ele for todo dia, porque é periodizado, então ele consegue trabalhar todos os dias sem chegar a um overtraining, sem chegar a um estresse, uma fadiga muito grande, porque existe uma periodização. Então você tem que mostrar isso para ele, você tem que falar para ele dessa importância. E, por exemplo, quantas vezes por semana ele deve treinar, ou se ele deve descansar entre um treino e outro, ou até explicar o seu treino na hora de falar do seu treino. Quando você disser que um treino, hoje o treino é muito intenso e tal, é um HIIT, você tem que explicar para ele que no dia seguinte, se há uma periodização na sua academia, no dia seguinte o treino vai ser um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, mas que não é para ele pular esse dia é justamente para ele treinar numa intensidade menor, de ele poder treinar sem precisar ficar todo dia dando pancada, né? E por que ele deve, por exemplo, uma outra coisa que você deve falar para ensinar para ele sobre treinamento, só um exemplo, tá? Existem milhões de coisas que você pode falar. É porque ele deve respeitar as zonas de treinamento da aula, daquele dia. Por quê? Porque, como eu disse, se existe uma periodização, por que respeitar as zonas de treinamento? Porque num dia de aula fraca, ele tem que respeitar aquilo ali, ele não pode ficar dando pancada. Porque provavelmente no dia seguinte, você vai ter uma aula muito forte, com intensidades muito altas. Então é legal que ele se poupe naquela aula, se ele vai vir no dia seguinte, para poder trabalhar mais forte no dia seguinte. Então, dentro ainda desse tema de você ensinar para ele chegar no lugar onde ele quer chegar, você pode falar sobre perda de peso, você pode trocar uma ideia, pode dar algumas informações para ele, qual a melhor maneira para ele fazer isso, que é longo prazo, perda de peso, o melhor é sempre a longo prazo, né? Você pode falar sobre melhora de condicionamento físico, você tem que ensinar para ele. Lembra, você não está ali, por que eu estou falando isso? Porque acontece muito de professores que entram na sala, dão um play, alonga, dá o play na primeira música e vai embora. E acabou a última música, se despede e acabou a aula. E você não ensinou nada, você perdeu uma excelente chance de reverter esse aluno como um possível aluno até de personal. Porque você ensinou alguma coisa para ele. Porque ele está vendo que ele vai para a aula, além dele se condicionar, dele gastar caloria, dele perder peso, ele ainda aprende. E ele começa a ver você como realmente um líder, alguém que ele pode confiar, alguém que sabe do que está falando, e ele começa a confiar em você. Você pode falar para ele, dentro dessa melhora do condicionamento físico, por exemplo, se ele quer melhorar os treinos dele outdoor,
os treinos de bike dele fora da academia, quando ele vai pedalar na rua, se ele pedala na rua. Você pode fazer um link falando do bike indoor com o bike outdoor, tentar linkar um com o outro para ele entender como é que isso funciona, que isso vai melhorar os treinos dele outdoor. Então você tem plenas condições de estar ensinando coisas para esse seu aluno. E outra coisa é você aproveitar momentos da sua aula para você inserir um conhecimento novo, ou uma habilidade nova para ele, até uma habilidade nova na bike. Ensinar ele a pedalar numa aula de subida, ensinar ele a fazer força no momento correto do pedal, no ponto exato do pedal, fazer educativos. Você vai perder 5 minutos da sua aula. Faz um educativozinho, coloca uma música, faz um educativo, uma música de RPM um pouco mais baixo, para ele entender como é a força no pedal, o momento onde ele tem que aplicar a força e os momentos onde ele tem que relaxar para recuperar a pedalada. Então você vai ensinar isso para ele, você vai encaixar isso na sua aula. E precisa ser só sobre bike? Não, você pode ensinar uma nova habilidade para ele, por exemplo, um novo movimento de alongamento que ele não conhecia, usando a bike, ou até em cima da bike. Alguns movimentos dá para fazer em cima da bike com segurança, sem problema nenhum. Você consegue fazer em cima da bike e você pode ensinar isso para ele. É uma forma também de você estar ensinando mais alguma coisa para ele. E outra coisa importante quando a gente fala aí que ele precisa te ver como um líder, o ideal de um líder é liderar pelo exemplo. Certo? Eu não posso só ficar falando, né? Não pode ser aquela coisa de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Você tem que fazer o que você fala. Você tem que viver o que você prega. Então, por exemplo, quem escolheu trabalhar em academia com fitness, infelizmente, desculpa, não tem espaço para mimimi. Tem que se manter em forma. Porque você é a vitrine. Você é quem ele se espelha. Imagina, ele quer chegar na sala, ele quer ver um cara, fit, um cara legal, uma menina com corpo legal. E ele quer olhar e falar, caramba, se ela que é professora de bike tá assim, cara, se eu pedalar então bastante e tal, se eu fizer bastante aula, eu vou ficar como ela, ou eu vou ficar como ele. Ele tem que ser, você é o espelho dele. Ele mira em você. Por mais que você não acredite nisso, o teu aluno mira em você. Então você tem que se manter ativo fisicamente. Você tem que se manter num peso corporal ótimo. O que eu estou dizendo é nem acima do peso e nem magro demais. Você tem que estar sempre ali num nível de peso ali ótimo, né? Condicionado. Por quê? Porque isso é o que ele quer, onde ele quer chegar. E você tem que liderar pelo exemplo, como eu disse. O melhor líder é o que lidera pelo exemplo. Então outra dica legal, você precisa malhar na academia que você dá aula. Ah, mas eu dou aula em várias. Cara, faz um rodízio. Um dia você malha numa, outro dia você malha na outra. Por quê? Para os seus alunos te verem treinando. Isso é importante. Os seus alunos verem que você também treina. E que você não treina só bike. Você vai para uma musculação, você malha. Ou você faz uma aula de local de um outro professor, ou você faz, sei lá, uma aula qualquer que seja. Mas é importante que ele te veja malhando na academia que você dá aula. Isso é extremamente importante. Por quê? Reforçando o que eu disse. Melhor líder é o que lidera pelo exemplo. Por quê? Aquela velha frase, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, lidere pelo exemplo. Bom, e outro ponto importante aí para você observar se o seu aluno te respeita como professor, lembre-se, você não é só um apertador de botão play da aula, para a música tocar e ficar falando, sobe na 2, desce, volta na 3, alivia, aumenta a carga. A sua função lá não é só essa. A sua função numa aula de bike indoor não é só apertar botão e falar para subir, descer, aumenta e diminui carga. Então, o seu aluno te respeita como professor. Lembra, você antes de mais nada é professor. Você está ali para ensinar alguma coisa. Não é só para aplicar um treino que você trouxe montado de casa. Você está ali para ensinar algo. Então, quando é que você percebe que ele respeita você como professor? Porque ele chega na hora para sua aula, ele não chega atrasado, ele chega na hora, às vezes ele chega até um pouco antes. Ele respeita os seus comandos na aula. Se você diz para subir e aumentar a carga, ele sobe, ele aumenta a carga. Você diz para ir para pegar na 3 no guidão, ele vai. Ele não fica viajando e você fala sobe, ele está sentado, você fala aumenta a carga, ele está girando rápido com pouca carga. Então ele respeita os comandos que você dá na aula. Ele fica na sua aula até o fim. Pessoal, é claro que isso aí tudo tem exceção, tá? A questão de chegar na hora da sua aula, é óbvio, pode acontecer, ficou preso no trânsito, ok, chegou atrasado, tudo bem. Mas isso é uma constante? Ele chega atrasado sempre ou ele chega na hora sempre e aí naquele dia ele chegou atrasado, né? Ele respeita os seus comandos, como eu falei. Ele pode estar muito cansado, ele pode não estar rendendo no treino, é diferente. É diferente de um aluno que não respeita teu comando.
vai para a tua aula, tudo que você fala ele não faz, ou ele faz ao contrário, né? E ele ficar até o fim da aula. A mesma coisa, pode acontecer com qualquer um, recebeu uma ligação importante, urgente, precisou sair da aula, tudo bem, até aí tudo bem, não é disso que eu estou falando. Estou falando dele sair da sua aula voluntariamente no meio da aula, sem te falar nada, ou sem te dar uma satisfação, ou fazer isso sempre, né? Tem alunos que fazem, tem alunos que vão para a tua aula e saem no meio da aula, tipo, simplesmente abandona a tua aula. E aí tem um monte de outros detalhes aí que a gente pode entrar nessa parte de sair da aula, que eu poderia falar aqui, mas não vou entrar nisso agora, mas de repente no próximo vídeo a gente fala um pouco mais disso. Ele entende que você está ali trabalhando, o seu aluno entende que aquilo ali para você é trabalho. Sabe por quê? Porque muito aluno acha que a aula é uma diversão para você. É muito fácil o aluno confundir isso. Sabe por quê? Porque você está ali como, vamos dizer, como animador, como treinador e como professor. É muito fácil o aluno confundir que você está ali tentando passar uma vibe positiva, tá rindo, tá sempre falando com aquele sorriso no rosto e tal, para ser mais simpático e tudo. É muito fácil ele confundir e achar que você está ali se divertindo junto com ele. E não é, aquilo ali é seu trabalho. E você tem que levar isso mais a sério até do que ele. Você tem que fazer ele entender que aquilo ali é teu trabalho. E mostrar para ele que você está ali trabalhando. Você quer ver um exemplo? Vou te contar uma história. Uma vez, eu estava dando a minha última aula do dia. Era uma aula que era de 8 às 9 da noite. 8 da noite às 9 da noite. E aí quando acabou a aula, eu fui pro vestiário, fui trocar de roupa, fui, né, enfim, me organizar para ir embora para casa. Ou eu tinha um aluno de personal depois, eu não me lembro agora. Eu sei que eu fui pro vestiário. E esse aluno estava no vestiário também. E aí ele falou assim pra mim: nossa, cara, eu tava pensando aqui, né? Pô, você tá trabalhando desde que hora hoje? Eu falei: ah, cara, chego na academia às 6 horas da manhã, isso era 9 da noite. Ele falou assim: pô, mas você deu quantas aulas hoje? Eu falei: cara, se eu contar tudo, personal e tudo, foram mais de 10 aulas. Ele falou assim: nossa, isso é muito louco, né? Porque eu tava pensando aqui, eu trabalho com escritório. E eu vou pro escritório, eu chego no escritório tipo 8 horas da manhã e saio tipo 5 da tarde. E aí eu tenho ali um intervalo mais ou menos de 9 horas de trabalho, certo? Mas nessas 9 horas eu tenho 1 hora de almoço, então eu já tenho 8. Ele falou assim: só que nessas 8 horas de trabalho, cara, tem cafezinho, você para pra tomar um cafezinho, vai lá na cozinha lá do escritório pegar um café, aí tem outro amigo lá que tá pegando um café também, você para 10, 15 minutos ali, 20, fica ali batendo papo, volta, às vezes você senta no teu computador para trabalhar, você se dispersa um pouco, aí viaja um pouquinho, aí volta pro trabalho. E eu tava vendo, cara, que o trabalho de vocês, se você trabalha, por exemplo, 9 horas por dia, 10, como você falou, cara, são 10 horas de trabalho. Porque eu tava na sua aula agora, sua aula começou 8 em ponto, a aula terminou 8h50, a gente foi alongar até 8h55 e os 5 minutos finais você ficou despedindo ali do pessoal, terminando de organizar suas coisas para terminar a aula. Então eu vi que é 1 hora mesmo de trabalho, você ficou trabalhando durante 1 hora. E aí eu fiquei assim, surpreso com a visão dele, porque é difícil um aluno ter essa visão, entender que aquilo ali é trabalho, que você está ali trabalhando. E principalmente essa visão que ele teve, né? De, cara, é trabalho mesmo. Então se você trabalha 10 horas, você está 10 horas trabalhando. Você não está... Nessas 10 horas você não ficou... Se você deu 10 aulas, são 10 horas. Você não ficou ali batendo papo, tomando cafezinho, né? Você está trabalhando. Então é importante que o seu aluno veja que aquilo ali é trabalho. E ele precisa te respeitar como professor, como todos os outros tópicos aí que eu citei até aqui. Outra coisa importante, que você quando ensina o seu aluno na sua aula de bike, um dos efeitos colaterais positivos disso, é ele te ver como autoridade. E por que ele vai te enxergar como autoridade? Porque quando você começa a ensinar para ele, mais do que está proposto ali na aula, você não está mostrando só o treino dele. Você está falando, num dia você falou um pouco de alimentação, deu algumas dicas rápidas ali, pá, no final da aula. No outro dia você falou da importância de continuar treinando, de continuar treinando, que é importante, a evolução no treino. No outro dia você falou, não sei, sobre técnicas de pedalada, da importância do uso da sapatilha e como ela traz mais segurança para o seu treino, mesmo indoor. Então, por que isso é legal? Porque ele vai perceber, ele vai enxergar que você sabe muito sobre aquele assunto. E até outros. Você sabe muito daquele assunto e até de outros assuntos. E aí ele começa a ver uma certa autoridade em você. Então, por exemplo, quando ele tem uma dúvida qualquer sobre atividade física, se ele está recorrendo a você,
Se ele tem uma dúvida, ele estava malhando e aí ele veio te perguntar, poxa, eu estou fazendo minha série lá, tá, eu estou a 3 de 10 já algumas semanas e não consigo evoluir na carga, o que você acha que eu posso fazer? Se ele vem com esse tipo de pergunta para você, ou outra pergunta de atividade física em geral, ele está começando a reconhecer você como, de fato, uma autoridade no assunto, né? No assunto da atividade física. Porque, lembre-se, como eu disse no começo do vídeo, você é professor. Você é professor de educação física. Você não é professor de bike indoor. Então você tem, é sua obrigação saber sobre outras atividades também. Não saber só sobre isso. Né? Então ele tem todo... você tem que dar toda a liberdade para ele chegar para você e te fazer esse tipo de pergunta. E até perguntar para ele como é que está seu treino de musculação e tal, para saber se está de acordo, se está legal, se ele vai evoluir mais na bike com o treino que ele está fazendo. Você tem condições de dar esse suporte para ele. Outra coisa, mais um sintoma de que ele enxerga você como autoridade. Ele vive elogiando você como profissional e a sua aula. Vive falando, nossa, essa aula hoje foi ótima. Nossa, pô, eu gosto demais de você, cara, porque você, pô, é muito profissional. Chega aqui, pô, na hora e pá, a tua aula acontece direitinho, redondinha, dentro do que está programado na nossa periodização e tal, muito legal. Ou ele fala para você com essas palavras, a sua aula é a melhor aula que eu já fiz. Isso é um dos sintomas de que você está virando uma autoridade para ele. E como eu já disse, a importância de você virar autoridade para ele. Ele volta para sua aula, ele faz propaganda da sua aula. E aí tem um ponto que eu gostaria de destacar. Cuidado nessa hora com ego. Ego é uma coisa que infelizmente o profissional de educação física tem do tamanho de um caminhão. Cuidado com ego. Não é porque ele fala isso que a sua aula é a melhor do mundo. Sempre vai ter alguém que dá uma aula melhor. Bota isso na sua cabeça. Sempre vai ter alguém que estudou mais que você. Sempre vai ter alguém que tem uma pós-graduação a mais que você, que tem um mestrado que você não tem ou tem um doutorado que você não tem. Então sempre vai ter alguém melhor. Não fica botando na tua cabeça que você é o melhor do mundo. Pelo contrário, se acha o pior e procure sempre melhorar. Procure sempre melhorar, porque isso aí é que vai te levar para cima. E outra coisa, quando ele fala, um outro sintoma de que ele te vê como autoridade, é ele vir falar mal de outros professores para você. Mas como assim? Se é sintoma de autoridade, que você tem autoridade? Sim, porque ele enxerga em você tanta autoridade naquele assunto, naquela aula ali de bike, que ele começa a vir falar mal de outros professores. Nossa, outro dia eu fiz a aula do fulaninho. Nossa, que aula péssima. Eu não sabia o que era começo, o que era meio, o que era fim da aula dele. Umas músicas horríveis. Mais uma vez, te alerto. Cuidado com ego. Cuidado com ego. Não reforce isso. Evite isso o máximo que você puder. Não alimenta esse tipo de situação. Uma das coisas que eu detestava era aluno vir falar mal de outro professor para mim. E sabe qual era a minha resposta sempre? A minha resposta era assim: poxa, você fez quantas aulas dele? Às vezes tinha feito uma. Eu dizia assim: por que você não dá mais uma chance? Sabe por quê? Naquele dia ali, ele pode ter montado um treino um pouco menos intenso, porque a turma dele vinha de um treino forte no dia anterior, aí você achou a aula ruim. Por que você não dá mais uma chance? Não dá para você avaliar uma aula por uma aula. Eu sempre defendia, eu nunca alimentei esse tipo de situação. Porque, primeiro, aquele velho ditado, né? Que a gente sempre ouviu. Pelo menos eu cresci ouvindo isso da minha mãe, né? Quando eu falo mal de Francisco, quando o Chico fala mal de Francisco, eu sei mais sobre o Chico do que sobre o Francisco. Né? Porque ele está falando mal do Francisco. Então eu aprendo mais sobre o Chico, quando ele fala mal de alguém, do que sobre a própria pessoa de quem ele está falando. Então, cuidado com isso, pessoal. Ética no ambiente de trabalho é tudo. É tudo. Você não pode entrar nessa roubada de ficar concordando com o aluno ou não falar nada e dar aquele risinho de canto de boca, tipo, eu sou o máximo. Cara, isso não existe. Corta isso pela raiz. Aluno vem falar mal de outro professor, você fala pra ele, cara, dá uma chance, faz mais uma aula dele. Te garanto que você vai mudar a sua opinião. De repente, você não está vendo alguma coisa que você não vai conseguir ver em uma aula só. Dá mais uma chance, faz mais uma aula com ele. Tá bom? Então não alimenta esse tipo de situação, que isso é muito feio, né? Além de ser muito feio, você não precisa disso. Você não precisa pisar na cabeça de ninguém para subir. Vai por mim. Pelo seu próprio trabalho, você tem condições totais de subir e de chegar onde você quer. E aí, seguindo com esses tópicos, né? De por que ensinar
o seu aluno na sua aula de bike pode ser um instrumento valiosíssimo, pode ser uma coisa muito valiosa para você. E aí outro ponto que eu queria destacar. O seu aluno, ele entende que ele está ali na sua aula para ser comandado ou direcionado. Ele não questiona o que você propõe na aula, ele simplesmente vai e faz. Ele obedece a 100% dos comandos da sua aula. Porque, por exemplo, o que eu mais ouvi na minha carreira de professor de bike indoor era o seguinte: era às vezes vamos dizer, um ex-estagiário que aí se tornou professor, se formou, foi trabalhar com bike indoor também, e aí dizia pra mim assim: nossa cara, eu gostava de ver às vezes na sua aula, aquela aula redondinha, sabe, o pessoal pedalando, todo mundo no ritmo, todo mundo seguindo os comandos, é tão legal, cara, e às vezes eu tenho maior dificuldade com isso, porque minha turma não segue direito os comandos e tal, e é tão mais legal quando você faz uma aula de um professor, que você tá lá, todo mundo empolgado, todo mundo seguindo os comandos, fazendo tudo bonitinho e tal. Isso aí é um trabalho, cara, de formiguinha. Isso é um trabalho de conscientização. Você vai conscientizar o seu aluno para que ele entenda que você montou aquele treino para ele atingir um determinado objetivo. E que se ele não seguir aquele treino, ele não vai chegar naquele objetivo. É simples assim. É isso que você precisa botar na cabeça dele. Né? E reforçar isso sempre. E tá sempre ensinando isso para ele. Por isso que eu estou dizendo a importância de você ensinar o seu aluno na sua aula. Por isso é tão importante. E se eles não te respeitam, se eles não obedecem esses comandos seus, onde será que eu errei? Você tem que pensar nisso. Onde é que você está errando? Quando você vai dar uma aula, metade da turma segue o que você fala, a outra metade, cada um está fazendo uma coisa. Parece um samba do crioulo doido. Eu costumava dizer que parecia que o pessoal estava de fone de ouvido ouvindo outra música. Eu falava, cara, não é a música que eu estou tocando na aula, deve ser outra. E aí como é que eu fui quebrando isso? Eu fui mostrando para eles que era importante eles seguirem o que eu estava dizendo, que era importante eles obedecerem os comandos que eu estava dando, porque isso ia fazer em determinado ponto a intensidade da aula subir, ele gastar mais caloria, aumentar a frequência cardíaca, enfim, um monte de coisas que ele não enxerga. Mas você é professor e você está lá para isso, para mostrar para ele. E aí, um outro ponto legal aí, e também complicado que eu quero falar, se o seu aluno entende que a sala de bike ela é para ser utilizada sob o comando de um professor. Eu me lembro de uma academia que eu trabalhei por muitos anos, às vezes chegava, saía para almoçar e tal, tirava aquele horáriozinho de almoço ali, quando eu voltava de tarde, eu gostava de botar as coisas na sala de bike já, porque a minha bike seria a primeira do início da noite. A aula de bike das 5 horas era minha. Era a primeira aula, das 5 da tarde. Era a primeira aula da sequência de aulas que tinha à noite. E o que acontecia? Eu, durante muito tempo, fui o professor das aulas da noite, todas. A aula das 5 até as 9 era minha. 5, 6, 7 e 8. Né? Eu tinha aulas seguidas. Então, minha primeira aula ia começar às 5, eu já deixava minhas coisas na sala, eu ia colocar já ia ligar o computador, deixar tudo lá, para voltar para dar um personal, às vezes depois da aula. E aí, aconteceu algumas vezes de eu chegar na sala e ter um aluno pedalando. A sala fechada, no escuro, e um aluno lá pedalando sozinho. E aí, a primeira reação minha foi falar, olha, você não pode ficar aqui sozinho. E o aluno, por quê? E aí eu expliquei, aí eu falei, olha, a bike, ela não é para ser usada assim, sozinho, aqui na sala, você está sozinho, sem supervisão alguma. Se você estivesse na musculação, por exemplo, tem um professor lá, responsável, ele está te vendo, ele tem como chegar, te orientar. Aqui você está sozinho numa sala fechada. Não tem ninguém aqui para te orientar. Você tá... mas eu já sei pedalar, eu estou aqui fazendo um treino sozinho. Eu falei, sim. Aí eu tive que parar, conversar, conscientizar, mostrar a importância dele fazer uma aula ao invés de ficar fazendo treino sozinho. Enfim, conscientizar ele de que ele não pode usar a aula, ou usar a sala, ou usar a sua aula. Porque acontece, aluno ir para a sua aula e fazer o treino da cabeça dele. Ele não está seguindo nada que você fala. Está fazendo o treino da cabeça dele. E aí, dentro disso, tem exceções também, como tudo tem exceções, como já aconteceu comigo. E que exceção é essa? Ele pode estar fazendo um treino montado por um outro profissional de educação física que treina ele com ciclismo de rua. E aí ele falou, vou treinar lá. Se fosse o caso, eu ia falar para ele, legal, cara, mas
evita. Se você quiser, vem para minha aula, treina na minha aula durante a minha aula, faz um pedacinho da minha aula, faz um pouco do seu treino. E aí eu convencia, eu ia na conversa. E aí, por que isso acontece? Por que isso acontece em alguns casos desses alunos que vão para a sua aula, não respeitam o que você está fazendo, ou eles estão indo para a sua aula para fazer um outro treino que um outro profissional montou, para fazer durante a sua aula? Bom, ele pode não estar vendo em você alguém que pode acrescentar algo para ele. Ele não vê em você algo que vai acrescentar em nada para ele. Ah, eu tenho meu treinador de ciclismo já, o cara já montou uma planilha para mim, eu vou aqui só porque tem uma música aqui na aula desse cara que é legal, as músicas são legais, eu vou ficar aqui fazendo meu treino ouvindo as músicas dele. Tem esse ponto. Ou, em alguns casos, ele acha até que entende mais de bike indoor do que você que está lá para dar aula para ele. Então, é uma situação que é bastante delicada, você tem que abordar com uma certa delicadeza, com um certo cuidado. E já aconteceu comigo, e aí tem uma história interessante para contar. Uma vez aconteceu isso comigo. O cara entrou na minha aula e falou assim, olha, eu sou ciclista de rua, eu treino na rua normalmente, mas hoje em dia tá chovendo muito, tá um dia muito ruim e tal, eu não tive tempo de treinar, e eu queria fazer o treino na sua aula. Você se incomoda? Eu falei, cara, de jeito nenhum, você já treina na rua, você tem o seu treino? Não, eu tenho tudo planilhado e tal. Falei, cara, fica à vontade, pode treinar na minha aula sem problema. Ele, não, eu sento lá no cantinho, lá no final, pra ninguém me ver, ninguém vê que eu não tô fazendo a aula, que eu não tô seguindo a aula. E o cara foi super educado. E eu também fui educado com ele, né? Respondi educadamente, falei, cara, problema nenhum, senta lá. Mas por que eu falei isso? Porque o cara veio conversar comigo antes. Ele veio explicar pra mim o que ele ia fazer na minha aula. Ele não simplesmente entrou na minha aula, eu comecei a aula, o cara não fazia nada do que eu falava. Não, ele veio conversar, explicou e tal. Eu falei, sem problema. E sabe o que aconteceu? O mais engraçado foi isso. Eu comecei a aula, expliquei como seria o treino, coloquei meus gráficos lá, como eu fazia sempre, desenhava os gráficos lá, mostrando cada ponto de intensidade da aula, como seria o treino e tal. Expliquei o treino, comecei a aula. No meio do treino, ele parou de fazer o treino que ele estava fazendo e começou a acompanhar a aula. E aí no final da aula eu brinquei com ele e falei assim, ué, você desistiu do seu treino? Óbvio, em particular, não falei isso na frente de todo mundo, deixei a aula acabar, abordei ele e falei assim, ué, você desistiu do seu treino, cara? Ele falou, cara, mas é que eu ia fazer meu treino, comecei a fazer meu treino, mas a tua aula estava tão legal, tão boa, você explicou tudo o que ia acontecer e coincidentemente parte do que você ia dar no treino hoje era uma parte do treino que eu ia fazer também, e eu acabei preferindo fazer a tua aula e pô, gostei muito, cara, foi legal. Então tem esse ponto, há exceções, mas nesse caso era um cara que treinava na rua, era ciclista de rua, tinha planilha de treino, tinha um treinador de ciclismo que treinava ele na rua, aí é diferente. O que não dá, o que você não pode deixar acontecer no seu treino, na sua aula, é um aluno que não treina na rua, você sabe que ele não treina na rua, ele não participa de nenhuma equipe de ciclismo, nem nada, e ele vai para a tua aula e não respeita nada do que você faz. E muito provavelmente, como eu já falei, porque ele não vê valor na sua aula. Sabe por quê? Porque você entra lá e aperta botão. Você não ensina nada para ele. E ele não vê valor. E se ele não vê valor, ele não vai nunca, ou dificilmente, ele vai aderir à sua aula. Ele vai virar um aluno seu de verdade. Ele vai sempre ficar indo para sua aula fazendo o que ele quiser. Porque ele não vê valor. Porque ele não vê que aquilo ali vai acrescentar nada para ele. Então, daí vem essa ideia de ensinar alguma coisa para o seu aluno sempre. Sempre procure ensinar. Procure ensinar. Você é professor, você está lá para isso. Você não está lá para ficar apertando o botão de play e pause. Tá? Você está lá para ensinar. Então ensine. Faça o seu papel. Ensine o aluno. Ensine o seu aluno. Te garanto que você vai ter um retorno fantástico nas suas aulas. Os seus alunos vão passar a te enxergar como líder, vão começar a te respeitar como professor, chegar no horário para fazer sua aula, sair no horário, vão te enxergar como autoridade e vão entender que aquilo ali para você é trabalho, que você não está ali para se divertir, você está ali para fazer um trabalho lúdico com ele. Que é o quê? Fazer ele treinar se divertindo. É diferente de você estar ali brincando. Você não está brincando. Você está ali para trabalhar e ensinar. E fazer ele treinar. De uma forma divertida, de uma forma lúdica. Que ele sai dali e fale, caramba, que aula legal. Pô, treinei forte e, poxa, nem senti o tempo passar. Esse é o seu papel na sua aula de bike. Ok? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, manda para um amigo, compartilha com algum amigo e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!